O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, capítulo 6. Dominando sua mente. Como dirigir seu cérebro. Não encontre um defeito, encontre uma solução. Henry Ford. Este capítulo é sobre como encontrar soluções. Até agora falamos sobre o que você deve mudar se deseja modificar sua vida, que tipos de estados o fortalecem e quais os que o deixam hesitante. Nessa parte do livro, você irá aprender como mudar seus estados, a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser. Em geral, não faltam recursos nas pessoas. Falta-lhes o controle sobre os seus recursos. Este capítulo ensinará como estar no controle, como conseguir mais sabor da vida, como mudar seus estados, suas ações e assim os resultados que consegue em seu corpo. Tudo em questão de momentos. O modelo de mudança que eu e a PNL ensinamos é muito diferente do usado em muitas escolas de terapia. O cânone terapêutico, que é uma mistura de várias escolas, é tão familiar que se tornou algo como um totem cultural. Um grande número de terapeutas acredita que, a fim de mudar, você tem de voltar às experiências negativas profundamente assentadas e vivê-las outra vez. A ideia é que as experiências negativas das pessoas ficam representadas dentro delas como um líquido, até que não haja mais espaço, e elas ou rompam ou transbordem. A única maneira de entrar em contato com esse processo, diz o terapeuta, é reexperimentar todos os eventos de dor, e então tentar fazê-los sair para sempre. Tudo na minha experiência diz que esse é um dos menos efetivos meios de ajudar as pessoas com seus problemas. Em primeiro lugar, quando você pede a alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível, você o está pondo no estado mais doloroso e de menos recurso em que ele possa estar. Se você põe alguém num estado sem recursos, suas chances de conseguir novos resultados e comportamentos estão muito diminuídas. De fato, essa abordagem pode até reforçar o padrão doloroso e sem recursos. Devido ao acesso seguido a estados neurológicos de limitação e de dor, torna-se muito mais fácil acionar esses estados no futuro. Quanto mais você revive uma experiência, com mais facilidade a usa outra vez. Talvez seja por isso que tantas terapias tradicionais levem tanto tempo para conseguir resultados. Tenho alguns bons amigos que são terapeutas. Eles se preocupam sinceramente com seus pacientes. Eles acreditam que o que estão fazendo está fazendo diferença. E está. A terapia tradicional consegue resultados. No entanto, a questão é: podem esses resultados ser conseguidos com menos dor pelo paciente e num período de tempo mais curto? A resposta é sim, se modelarmos as ações dos mais efetivos terapeutas do mundo, que é exatamente o que Bandler e Grinder fizeram. De fato, dominando um simples entendimento de como seu cérebro funciona, você pode tornar-se seu próprio terapeuta, seu próprio consultor pessoal. Você ultrapassa a terapia ao ser capaz de mudar qualquer sentimento, emoção ou comportamento seu, e isso em questão de momentos. Acredito que começamos a conseguir mais resultados efetivos com a criação de um novo modelo para o processo de mudança. Se você acredita que seus problemas ficam guardados em seu interior até extravasarem, é isso exatamente o que experimentará. Vejo nossa atividade neurológica mais como uma vitrola do que como se toda dor agisse como algum fluido letal. O que na realidade acontece é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo agravadas. Nós as guardamos no cérebro como discos numa vitrola. Assim como os discos, também nossas gravações podem ser tocadas outra vez, a qualquer momento, se o estímulo certo no ambiente for desencadeado, se o botão certo for acionado. Então, para lembrar nossas experiências, podemos optar por pressionar botões que tocam canções de felicidade e alegria, ou podemos usar botões que criam dor. Se seu plano terapêutico inclui o botão que cria dor muitas vezes seguidas, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Acredito que você precise fazer alguma coisa bem diferente. Talvez possa simplesmente reprogramar seu toca-discos para tocar outra música bem diferente. Você liga o mesmo botão, mas em vez de tocar uma canção triste, surge uma extasiante. Ou talvez você possa regravar o disco, pegar as velhas memórias e mudá-las. O ponto é, os discos que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir. É absurdo.
E assim como reprogramar um toca-discos é um procedimento simples, é fácil mudarmos os meios que nos fazem reproduzir sentimentos e emoções desprovidos de recursos. Não temos que experimentar tudo o que lembra dor para mudarmos nosso estado. O que temos de fazer é mudar a representação interna, de negativa para uma positiva, que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos. Temos de aumentar a rotação dos circuitos para êxtase e desligar a corrente dos circuitos para a dor. A PNL olha para a estrutura da experiência humana, não para o conteúdo. Enquanto podemos ser e somos simpáticos de um ponto de vista pessoal, não nos importa nem um pouco o que aconteceu. O que nos importa mesmo é como você junta em sua mente o que aconteceu. Qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase? A principal diferença é a maneira como estrutura suas representações internas. Nada tem qualquer poder sobre mim além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes. Anthony Robbins. Estruturamos nossas representações internas através de nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, gosto e olfato. Em outras palavras, nós experimentamos o mundo na forma de sensações visuais, auditivas, sinestésicas, gustativas e olfativas. Assim, quaisquer experiências que temos guardadas na mente são representadas através desses sentidos, originalmente pelas 3 maiores modalidades: a visual, a auditiva e as mensagens sinestésicas. Estas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas. Você pode considerar seus 5 sentidos ou sistemas representacionais os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado. Lembre-se que se alguém é capaz de produzir um estado particular, esse resultado é criado por ações específicas, mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas ações exatas, pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produz. A fim de produzir um resultado, você deve saber quais são os ingredientes necessários. Os ingredientes de todas as experiências humanas derivam de nossos 5 sentidos, ou modalidades. No entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários, pois se desejamos reproduzir um resultado com precisão, precisaremos saber também com precisão qual a proporção de cada ingrediente. Se usarmos pouco ou muito de um ingrediente em particular, o resultado que obteremos não será do mesmo tipo e qualidade. Quando os seres humanos querem mudar algo, em geral se trata de uma destas 2 coisas, ou de ambas simultaneamente: como se encontram e como se comportam. Uma pessoa que fuma, por exemplo, pode querer mudar a maneira como se sente, física e emocionalmente, assim como também o hábito de acender um cigarro após o outro. No capítulo sobre o poder de nossos estados, explicamos que existem 2 maneiras de mudar o estado das pessoas, e assim seu comportamento: mudando a fisiologia, que o fará agir de outra maneira, ou mudando as representações internas. Neste capítulo, iremos aprender como mudar concretamente nossa maneira de representar as coisas, de tal modo que apure nossos sentidos e fortaleça a criação do tipo de comportamento que proporcionará a realização de nossos objetivos. Quanto às nossas representações internas, podemos mudar 2 coisas. Em primeiro lugar, o que representamos. Assim, por exemplo, se imaginamos a pior situação possível, podemos nos acostumar a representar a melhor situação possível. Em segundo lugar, como nós as representamos? Muitos de nós temos em nossa mente certas chaves que ativam de determinada maneira as reações cerebrais. Algumas pessoas, por exemplo, percebem que imaginar algo como de grande dimensão as motiva mais. Para outros, o tom de voz com que falam consigo mesmos constitui um fator de motivação mais importante do que qualquer outro. Quase todos nós temos certas submodalidades chaves que desencadeiam reações imediatas em nós. Uma vez que tenhamos descoberto as diferentes maneiras com que representamos as coisas para nós mesmos e como elas nos afetam, podemos tomar o controle da nossa própria mente e começar a representá-las de maneira a que nos estimulem e deem poder em vez de nos limitarem. Se alguém produz um resultado que gostaríamos de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que algo foi representado na mente dela e que ela disse algo a si mesma.
Precisamos de instrumentos mais afinados para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nossa mente. É onde entram as submodalidades. Elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar um resultado. São os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana. Para sermos capazes de entender e assim controlar uma experiência visual, precisamos saber mais sobre ela. Precisamos saber se ela é escura ou brilhante, em branco e preto ou em cores, móvel ou estacionária. Da mesma maneira, queremos saber se uma comunicação auditiva é alta ou baixa, próxima ou afastada, ressoante ou abafada. Queremos saber se uma experiência sinestésica é macia ou dura, áspera ou lisa, flexível ou rígida. Outra distinção importante é se uma imagem é associada ou dissociada. Imagem associada é a que você experimenta como se realmente estivesse lá. Você a vê através de seus próprios olhos, ouve e sente como se estivesse com seu próprio corpo naquela hora e naquele lugar. Imagem dissociada é a que você experimenta como se a pessoa estivesse vendo de fora de si mesma, como se assistisse a um filme sobre si mesma. Pare um minuto para lembrar uma experiência agradável recente que tenha tido. Agora entre dentro dessa experiência, veja o que viu com seus próprios olhos, os eventos, imagens, cores, brilhos e assim por diante. Ouça o que ouviu naquele momento, as vozes, sons e assim por diante. Sinta o que sentiu na época, emoções, temperatura e assim por diante. Experimente como era. Agora saia de seu corpo e sinta-se afastando da situação, mas de um lugar onde ainda possa ver-se lá na experiência. Imagine a experiência como se estivesse se vendo em um filme. Qual é a diferença de seus sentimentos? Em qual dos exemplos os sentimentos foram mais intensos no primeiro ou no segundo? Isso distingue uma experiência associada de uma dissociada. Usando submodalidades distintas como associação versus dissociação, você pode mudar radicalmente sua experiência da vida. Lembre-se, aprendemos que todo o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos e que nossos estados são criados por nossas representações internas, as coisas que imaginamos, que nós dizemos e assim por diante. Assim como um diretor de cinema pode mudar o efeito que seu filme tem sobre uma plateia, você pode mudar o efeito que qualquer experiência na vida tem sobre você. Um diretor pode mudar o ângulo da câmera, o volume e o tipo de música, a velocidade e a quantidade de movimento, a cor e a qualidade da imagem, e assim criar qualquer estado que queira em seu público. Da mesma maneira, você pode dirigir seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas. Deixe-me mostrar-lhe como. É muito importante que você faça esses exercícios, pois poderá se interessar a ler, ou melhor, ouvir cada um até o fim. Então você para e faz antes de prosseguir com a audição. Pode ser divertido fazer os exercícios com mais alguém. Faça turnos, dando sugestões e respondendo a elas. Quero que pense numa recordação muito agradável. Pode ser recente ou antiga. Só feche os olhos, relaxe e pense nela. Agora pegue essa imagem e a torne mais e mais brilhante. Enquanto a imagem brilha, note como seu estado muda. A seguir, quero que traga seu quadro mental para mais perto de você. Pare agora e torne-o maior. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência, não é? Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior, mais brilhante e mais próxima, cria uma imagem mais poderosa e mais agradável. Isto aumenta o poder e o prazer da representação interna e deixa você num estado mais poderoso e alegre. Todos temos acesso às 3 modalidades, ou sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Mas as pessoas contam com vários graus nos diferentes sistemas representacionais. Muitas têm acesso a seus cérebros principalmente por uma estrutura visual, reagem às cenas que veem em suas cabeças. Outras principalmente pela auditiva, outras pelas sinestésicas.
Tais pessoas reagem com mais intensidade ao que ouvem ou sentem. Assim, após você ter variado as cenas visuais, vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais. Traga de volta a lembrança agradável com a qual já trabalhamos. Aumente o volume das vozes ou sons que ouve. Dê-lhes mais ritmo, um tom mais profundo, uma mudança de timbre. Faça-os mais fortes e mais afirmativos. Agora faça o mesmo com as submodalidades sinestésicas. Torne a lembrança mais quente, mais suave, mais macia do que era antes. O que acontece agora com os seus sentimentos em relação à experiência? Nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Em particular, as sugestões sinestésicas detectam diferentes respostas em diferentes pessoas. É provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior e mais brilhante a realce, pois dá à representação interna mais intensidade, torna-a mais atrativa e, o mais importante, deixa você num estado mais positivo e mais cheio de recursos. Quando faço esses exercícios em sessões de consulta, posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa observando sua fisiologia. Sua respiração torna-se mais profunda, outros se endireitam, o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta. Tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa. Quero que pense em alguma coisa que o aborrece e traga dor. Agora pegue essa imagem e torne-a mais brilhante. Traga para mais perto de você. Torne-a maior. O que está acontecendo em seu cérebro? Muitas pessoas acham que seus estados negativos se intensificaram. Os sentimentos ruins que sentiam antes ficam mais fortes. Agora põe a imagem de volta onde estava. O que acontece se você agora a tornar menor, mais apagada e mais afastada? Tente e note a diferença em seus sentimentos. Descobrirá que os sentimentos negativos perdem a força se você afastar a imagem de você, se você diminuir a cor e a luz, se você diminuir o tamanho da imagem e a levar para longe de você cada vez mais. Tente a mesma coisa com as outras modalidades. Ouça sua própria voz interior ou qualquer outra constante na experiência, num tom alto. Sinta a experiência como dura e firme. É bem provável que a mesma coisa acontecerá, que os sentimentos negativos serão intensificados. Mais uma vez, não quero que entenda isso de uma maneira acadêmica. Quero que faça esses exercícios de uma maneira concentrada, intensa, tendo o cuidado de notar quais as modalidades e submodalidades que têm maior poder sobre você. Você pode querer percorrer esses passos outra vez em sua mente, tendo consciência de como a manipulação da imagem muda seu sentimento sobre o fato. Pegue a imagem negativa com a qual começou e agora torne-a menor. Esteja atento para o que acontece enquanto a imagem encolhe. Agora desfoque-a, faça-a indistinta, apagada e difícil de ser vista. Depois afaste-a de você e empurre-a para trás, de modo que mal possa vê-la. Finalmente empurre-a de volta para um sol imaginário. Repare o que ouve, vê e sente enquanto ela desaparece. Faça a mesma coisa com a modalidade auditiva. Abaixe o volume das vozes que ouve, torne-as mais letárgicas e fracas. Tire-lhes o ritmo e batidas. Faça a mesma coisa com as suas percepções sinestésicas. Faça com que a imagem fique pairando, fina e sem substância, flácida. O que acontece com a imagem negativa quando passa por esse processo? Se você for como a maioria das pessoas, a imagem perde seu poder, torna-se menos potente, menos dolorosa ou até inexistente. Ou seja, você pode pegar qualquer coisa que lhe causou grande dor no passado e torná-la impotente, fazê-la dissolver-se e desaparecer completamente. Penso que esta curta experiência é suficiente para mostrar como esta tecnologia pode ser poderosa. Em poucos minutos, você pegou um sentimento positivo e fez com que se tornasse mais forte e mais fortalecedor. Também foi capaz de pegar uma imagem negativa, poderosa, e tirar-lhe o poder que tinha sobre você.
No passado, você estava à mercê dos resultados de suas representações internas. Agora já deve saber que as coisas não precisam ser desse jeito. Basicamente, você pode viver sua vida de várias maneiras. Pode deixar seu cérebro dirigi-lo de forma que fazia no passado. Pode deixá-lo lançar qualquer quadro, som ou sensação e pode responder automaticamente sob sugestão, como um cachorro pavloviano responde a uma campainha. Ou pode optar por dirigir conscientemente seu próprio cérebro. Pode implantar as sugestões que quiser. Pode pegar as imagens e experiências ruins e enfraquecê-las em sua força e poder. Pode representá-las para si de forma a não mais dominá-la, uma maneira de cortá-las, deixando-as de um tamanho no qual sabe que poderá controlá-las de fato. Todos nós já não tivemos a experiência de uma tarefa ou trabalho tão grande que sentimos que nunca o faremos e sequer ao menos começamos? Se você imaginar essa tarefa como sendo uma imagem pequena, sentirá que pode lidar com ela e assim tomará as medidas apropriadas em vez de ficar oprimido. Sei que isso pode soar como uma simplificação, mas quando tentar, descobrirá que a mudança de suas representações pode mudar a maneira como se sente com relação a uma tarefa e assim modificar suas ações. E é claro que agora você sabe também que pode pegar boas experiências e realçá-las. Pode pegar as pequenas alegrias da vida e torná-las maiores, fazer com que tornem mais clara a sua visão do dia e com que sinta mais leve e mais feliz. O que temos aqui é uma maneira de criar mais interesse, mais alegria, mais ardor na vida. Não há nada bom ou mal, mas o pensamento faz assim. William Shakespeare. Lembra-se no primeiro capítulo, quando falamos sobre o bem dos reis? O rei tinha capacidade de dirigir o reino dele. Bem, seu reino é seu cérebro. Assim como o rei dirige seu reino, você pode dirigir seu cérebro. Se começar a assumir o controle de como representa a sua experiência da vida, todas as submodalidades com as quais lidamos dizem ao cérebro como se sentir. Lembre-se, nós não sabemos como a vida é realmente, nós só sabemos como a representamos para nós mesmos. Assim, se temos uma imagem negativa, que é a representada de uma forma grande, brilhante, potente, ressoante, o cérebro nos dá uma má experiência, imensa, grande, brilhante, potente e ressoante. Mas se pegamos essa imagem negativa e a encolhemos, escurecendo ela, tornando-a uma imagem imóvel, então tiramos seu poder e o cérebro responderá de acordo. Em vez de nos colocar em um estado negativo, podemos encolhê-lo ou lidar com ele sem maiores problemas. Nossa linguagem nos dá muitos exemplos de poder de nossas representações. O que damos a entender quando dizemos que uma pessoa tem um futuro brilhante? Como se sente quando uma pessoa diz que o futuro parece escuro? Ou o que queremos dizer quando falamos sobre jogar a luz sobre um assunto? Quando falamos que alguém deu uma dimensão exagerada a alguma coisa ou tem uma imagem distorcida de alguém? O que as pessoas querem dizer quando falam que alguma coisa está pesando em suas mentes ou sentem que tem um bloqueio mental? O que quer dizer quando fala que está tudo bem ou que teve um estalo? Tendemos a pensar que essas frases são só metáforas, mas não são. Em geral, são descrições bem precisas do que está acontecendo na nossa mente. Pense outra vez quando, há poucos minutos atrás, lembrou-se de algo desagradável e aumentou essa coisa desagradável. Lembre-se como você acentuou os aspectos negativos da experiência e colocou-a num estado negativo. Pode encontrar uma maneira melhor de descrever essa experiência do que dizer que transformou-a num cavalo de batalha? Assim, nós sabemos instintivamente como nossas imagens mentais são poderosas. Lembre-se que podemos controlar nosso cérebro, ele não tem de nos controlar. Aqui está um exercício simples que ajuda muitas pessoas. Você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente? Já esteve numa situação em que o seu cérebro não para quieto? Muitas vezes, nosso cérebro repete diálogos repetidas vezes. Debatemos pontos com nós mesmos, tentamos ganhar velhos argumentos ou nos desforramos de velhos problemas. Se isso acontece com você, só abaixe o volume. Torne a voz em sua cabeça mais suave, mais afastada, mais fraca.
Isso resolve o problema para muitas pessoas. Façamos outro exercício. Desta vez, pense em alguma coisa na sua experiência que você estava totalmente motivado a fazer. Relaxe e forme um quadro mental dessa experiência, o mais claro possível. Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre ela. Faça uma pausa e responda cada pergunta uma por uma. Não há respostas certas ou erradas. Pessoas diferentes responderão de maneiras diferentes. Enquanto você olha para a imagem, vê um filme ou uma foto. Ela é colorida ou em preto e branco? Está próxima ou afastada? Está à esquerda ou à direita? Ou ainda no centro? No alto, embaixo ou no meio de seu campo de visão? Ela é associada, você a vê através de seus próprios olhos, ou é dissociada, você a vê como um espectador externo? Como você a vê? Tem uma moldura em volta ou é um panorama sem limites definidos? Ela é brilhante ou embaçada? Escura ou clara? É focada ou desfocada? Enquanto faz esse exercício, não esqueça de anotar quais as submodalidades que são mais fortes para você, quais as que têm mais poder quando se concentra nela. Agora percorra as suas submodalidades auditivas e sinestésicas. Quando escuta o que está acontecendo, você ouve sua própria voz ou as vozes dos outros na cena? Ouve um diálogo ou um monólogo? Os sons que você ouve são altos ou baixos? Têm inflexões variadas ou são monótonos? São rítmicos ou sem nenhum ritmo, sem nenhuma ordem? O andamento é lento ou rápido? Os sons vêm e vão ou mantêm um tema constante? Qual a principal coisa que você está ouvindo ou dizendo para si? Onde o som está localizado? De onde está vindo? Quando você o sente, ele é duro ou macio? É quente ou frio? É áspero ou suave? É flexível ou rígido? É sólido ou líquido? É agudo ou abafado? Onde está a sensação localizada em seu corpo? É amargo ou doce? Algumas dessas questões, a princípio, podem parecer difíceis de responder, ou até mesmo ridículas. Se você tem a tendência de formar suas representações internas primeiramente de uma forma sinestésica, pode pensar para si mesmo: eu não faço imagens. Lembre-se, isso é uma crença, e enquanto mantê-la, será verdade. Conforme você se torna mais consciente de suas próprias modalidades, aprenderá a melhorar suas percepções por meio de algo chamado sobrepor. Isso significa que se você é fundamentalmente auditivo, por exemplo, fará melhor recolhendo em primeiro lugar todas as sugestões auditivas que usa para compreender uma experiência. Assim pode primeiro lembrar do que estava ouvindo naquele tempo. Uma vez que esteja nesse estado e tenha uma representação interna forte, rica, é muito mais fácil de entrar numa moldura visual para trabalhar com as submodalidades visuais, ou numa moldura sinestésica para experimentar as submodalidades sinestésicas. Muito bem, você acabou de ver e experimentar a estrutura de alguma coisa na qual gostaria de estar fortemente motivado a fazer. Alguma coisa na qual, no presente, você não tem interesse especial, nenhuma motivação real para fazer. Mais uma vez, forme uma imagem mental. Agora repita de forma exata as mesmas perguntas, tendo o cuidado de anotar como suas respostas diferem daquelas que teve para a coisa que estava fortemente motivado a fazer. Por exemplo, quando olha para a imagem, vê um filme ou uma foto. Então continue repetindo todas as questões da submodalidade visual.
Agora repita as perguntas de suas modalidades auditivas e sinestésicas. Enquanto faz isso, não esqueça de anotar quais submodalidades são mais fortes para você, quais as que têm maior poder para afetar seus estados. Agora tome a coisa pela qual está motivado, chamamos ela de experiência 1, e a coisa pela qual quer ser motivado, experiência 2, e olhe para elas ao mesmo tempo. Não é difícil de fazer. Pense em seu cérebro como uma tela de televisão subdividida e olhe ambas as imagens ao mesmo tempo. Há diferenças nas submodalidades, não há? Podemos prognosticar isso, é claro, porque as representações diferentes produzem tipos diferentes de resultados no sistema nervoso. Agora, tome o que aprendemos sobre os tipos de submodalidades que nos motivam e, então, passo a passo, reajustemos as submodalidades da coisa que ainda não está motivado a fazer, que seria a experiência 2, de forma a combinar com aquelas da coisa que está motivado a fazer, ou seja, a experiência 1. Mais uma vez, essas serão diferentes para pessoas diferentes, mas é provável que a imagem da experiência 1 será mais brilhante do que da experiência 2. Será mais clara e mais próxima. Quero que você se concentre nas diferenças entre elas e manipule a segunda representação para que se torne mais e mais parecida com a primeira. Lembre-se de fazer o mesmo também com as representações auditivas e sinestésicas. Faça isso agora. Como se sente agora sobre a experiência 2? Você está mais motivado para fazê-la? Você deve estar se igualou às submodalidades da experiência 1. Por exemplo, se a experiência 1 era um filme e a experiência 2 era uma moldura fixa, você representou a experiência 2 em um filme e continuou o processo com todas as submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Quando encontra os acionadores específicos que fazem com que entre em um estado desejável, pode então ligar esses acionadores para estados indesejáveis e, por meio disso, mudá-los em um momento. Lembre-se, representações internas similares criarão estados ou sensações similares, e sensações ou estados similares acionarão ações similares. Também, se você descobre o que especificamente o faz sentir-se motivado para fazer qualquer coisa, então saberá o que tem de fazer com qualquer experiência para se sentir motivado, sempre que quiser. A partir desse estado motivado, tomará as medidas efetivas. É importante notar que certas submodalidades-chave nos afetam mais do que outras. Por exemplo, trabalhei com um menino que estava sem motivação para ir à escola. A maioria das submodalidades visuais não parecem tocá-lo muito. No entanto, se ele dissesse certas palavras para si mesmo, em certo tom de voz, imediatamente se encontrava motivado para ir à escola. Em compensação, quando estava motivado, sentia-se tensão em seus bíceps. No entanto, quando não estava motivado ou estava zangado, ele tinha tensão em seu queixo e seu tom de voz era bastante diferente. Pela simples mudança, só dessas duas submodalidades, pude transportá-lo quase que instantaneamente em um estado de perturbação ou de não motivação para um estado de estar motivado. A mesma coisa pode ser feita com comida. Uma mulher adorava chocolate devido à textura, sua cremosidade e maciez. No entanto, odiava uvas porque eram barulhentas. Tudo o que tive de fazer foi induzi-la a se imaginar comendo uma uva lentamente, mordendo-a com vagar e sentindo a textura enquanto a rolava em sua boca. Também fiz com que dissesse as mesmas coisas com a mesma tonalidade. Fazendo isso, logo começou a desejar e apreciar uvas até o dia de hoje. Como modelador, você tem sempre que ser curioso sobre como alguém é capaz de produzir algum resultado mental ou físico. Por exemplo, pessoas vêm a mim para conselhos e dizem: estou tão deprimido, e eu não pergunto por que está deprimido. Também não peço que representem para si e para mim um motivo. Isso as poria num estado depressivo. Não quero saber por que estão deprimidas, quero saber como estão deprimidas. Assim pergunto: como você faz isso? Em geral, recebo um olhar surpreso porque a pessoa não percebe que há certas coisas em sua mente e fisiologia que a tornam deprimida. Logo pergunto:
Se eu estivesse no seu lugar, de que maneira ficaria deprimido? O que imaginaria? O que diria para mim mesmo? Como diria isso? Que tonalidade usaria? Esses processos criam ações mentais e físicas específicas e, pois, resultados emocionais específicos. Se você muda a estrutura do processo, ele pode tornar-se alguma outra coisa, alguma coisa que não seja um estado depressivo. Uma vez que você sabe como fazer as coisas com sua nova consciência, pode começar a dirigir seu próprio cérebro e criar os estados que o apoiam para viver a qualidade de vida que deseja e merece. Exemplo: como é que você fica frustrado ou deprimido? Você pega alguma coisa e constrói uma imagem elevada dentro de sua mente? Fica falando consigo mesmo num tom triste? Agora, como cria sensações de êxtase, alegria? Imagina quadros brilhantes? Eles se movem rápido ou com lentidão? Que tom de voz usa quando fala consigo mesmo? Suponhamos que alguém parece amar o trabalho e você não, mas gostaria. Encontre o que tal pessoa faz para criar essa sensação. Ficará espantado com a rapidez com que é capaz de mudar. Vi pessoas que estavam na terapia há anos mudarem seus próprios problemas, estados e comportamentos com frequência em poucos minutos. Afinal, frustração, depressão e êxtase não são coisas, são processos criados por imagens mentais específicas, sons e ações físicas que você controla consciente ou inconscientemente. Já imaginou como o uso desses meios de forma efetiva pode mudar sua vida? Se ama a sensação de desafio que seu trabalho lhe dá, mas odeia limpar a casa, pode fazer uma dessas duas coisas: contrate uma empregada ou note a diferença entre como representa o trabalho e como representa limpar a casa. Representando a limpeza da casa e o desafio do trabalho nas mesmas submodalidades, você se sentirá compelido a limpar. Essa deve ser uma boa representação para as suas crianças. E se você pegar todas as coisas que odeia, mas acredita que deva fazer e juntar a elas as submodalidades do prazer? Lembre-se, poucas coisas têm alguma sensação inerente. Aprendemos o que é agradável e o que é desconfortável. Você pode simplesmente reetiquetá-las em seu cérebro e logo criar uma nova sensação sobre elas. E se pegar todos os seus problemas, encolhê-los e colocar uma pequena distância entre eles e você? As possibilidades são infinitas. Você está no comando. É importante lembrar que, como em qualquer habilidade, é preciso repetição e prática. Quanto mais você conscientemente sugestionar essas simples mudanças de submodalidades, melhor conseguirá produzir com rapidez o resultado que quer. Poderá descobrir que mudar o brilho ou uma imagem embaçada tem um efeito mais forte em você do que mudar a localização ou o tamanho da imagem. Uma vez que sabe isso, saberá que o brilho deve ser uma das primeiras coisas a manipular quando quiser mudar alguma coisa. Alguns de vocês devem estar pensando: essas mudanças de submodalidades são ótimas, mas o que impedirá que elas mudem de volta? Sei que posso mudar como eu me sinto no momento, e isso é valioso, mas seria ótimo se eu tivesse um meio de fazer as mudanças mais automáticas, mais conscientes. A maneira para fazer isso é através de um processo que chamaremos de sistema Swish, SWISH. Pode ser usado para lidar com alguns dos mais persistentes problemas e maus hábitos que as pessoas tenham. Sistema Swish é aquele que toma uma representação interna, que em geral produz estados de enfraquecimento e faz com que automaticamente acione novas representações internas, pondo você nos estados ricos de recursos que deseja. Quando você descobre, por exemplo, quais representações internas o fazem sentir-se guloso demais, com o sistema Swish você pode criar uma nova representação interna de alguma coisa que é mais poderosa e que, ao ser vista ou ouvida, o induz a se afastar da comida. Ao ligar as duas representações, toda vez que pensar em comer demais, a primeira representação acionará imediatamente a segunda e o porá num estado de não desejar comida. A melhor parte do sistema Swish é que, uma vez que o implante com eficiência, nunca mais terá de pensar nele. O processo acontecerá automaticamente, sem qualquer esforço consciente. Eis como o sistema Swish trabalha. Passo 1. Identificar o comportamento que quer mudar.
Em seguida, faça uma representação interna desse comportamento e de como você o vê através de seus próprios olhos. Se quiser parar de roer suas unhas, imagine-se levantando sua mão, trazendo os dedos para seus lábios e roendo suas unhas. Passo 2. Tendo uma cena clara do comportamento que quer mudar, é preciso criar uma representação diferente, uma figura de como você seria se fizesse a mudança desejada e o que essa mudança significaria para você. Pode imaginar-se tirando os dedos da boca, criando uma pequena compressão no dedo e vendo suas unhas muito bem manicuradas e você bem vestida, magnificamente arrumada, mais controlada e mais confiante. A figura que fez de si mesmo ou de si mesma nesse estado desejado deve ser dissociada. A razão para isso é que queremos criar uma representação interna ideal para a qual você continue a ser atraído, mais do que por uma representação pela qual sinta que já tem atração. Passo 3. Switche as duas cenas de forma que a experiência desprovida de recursos automaticamente acione a de recursos ricos. Uma vez que tenha capturado esse mecanismo, qualquer estímulo para acionar o ato de roer suas unhas a levará agora a um estado no qual você estará se movendo em direção àquela imagem ideal de si mesma. Ou seja, terá aberto em seu cérebro um caminho diferente de reagir diante do que no passado teria perturbado. Eis como fazer o switch. Comece fazendo uma grande cena brilhante do comportamento que quer mudar. Então, no canto inferior direito dessa imagem, sobreponha outra imagem pequena e escura, do jeito que você quer ser. Agora, pegue essa imagem pequena e em menos de um segundo aumente o tamanho e brilho literalmente. Faça-a irromper através da cena do comportamento que não deseja mais. Enquanto faz esse processo, diga a palavra WASH, W-O-O-S-H, com todo entusiasmo e excitação que possa. Concordo que isso possa parecer um pouco infantil. No entanto, ao dizer a palavra WASH enfaticamente, você envia a seu cérebro uma série de poderosos sinais positivos. Uma vez tendo construído mentalmente as imagens, o processo de substituição deve estar completo em menos tempo do que o necessário para dizer WASH. E você estará então diante de uma imagem grande, brilhante, nítida e colorida de como deseja ser. A velha imagem do que você era ficará em pedaços. A chave para implantar esse padrão reside na velocidade e na repetição frequentes. É necessário que você veja e sinta verdadeiramente como essa imagem pequena e escura aumenta para se tornar grande e brilhante, e como esta invade e domina a imagem anterior, construindo-a e substituindo-a por um quadro ainda maior e mais magnífico de como você quer que as coisas sejam. Neste movimento, você experimentará a maravilhosa sensação de ver as coisas do jeito que quer que sejam. Então, abra rapidamente os olhos para romper esse estado e volte a fechá-los para repetir novamente a operação de switch. Comece a ver em tamanho muito grande o que você quer mudar e logo faça com que a imagem pequena cresça e brilhe e exploda como um wash. Faça uma pausa, abra os olhos, feche-os, repita a operação. Veja o que quer mudar. Veja a imagem original e como quer mudá-la. Wash novamente. Faça isso 5 ou 6 vezes, tão rápido quanto puder. Lembre-se, a velocidade é fundamental e também se divertir ao fazer isso. O que está dizendo ao seu cérebro é: veja isto, wash. Faça isto, olhe isto, wash. Faça isto, olhe isto, wash. Faça isso, olhe isto, wash. Até que a imagem antiga produza o disparo automático da nova imagem, dos novos estados e assim do novo comportamento. Evoque agora a primeira imagem. O que houve? Se, por exemplo, usou o procedimento switch sobre o hábito de roer as unhas, ao imaginar-se roendo-as terá dificuldade, que parece algo não natural. Caso assim não seja, repita a prática, desta vez procurando fazê-lo com mais clareza e rapidez.
assegurando que experimente somente durante um breve instante a sensação positiva que a nova imagem proporciona, antes de abrir os olhos novamente e reiniciar o processo. Talvez não funcione se a imagem para a qual escolheu mudar não for bastante sugestiva ou desejável. É muito importante que se trate de algo bastante atraente, de maneira que propicie um estado de motivação ou desejo, algo que realmente deseje ou que seja para você mais importante que o hábito antigo. Em alguns casos, é útil adicionar novas modalidades, como cheiro e sabor. Os resultados surpreendentemente rápidos que o padrão Swish traz se devem a certas tendências do cérebro. Nossa mente tende a evitar coisas desagradáveis e apegar-se às agradáveis. Ao fazer com que a imagem de alguém que não precise roer unhas seja muito mais atraente que o desejo de roê-las, você dá ao cérebro um sinal poderoso sobre a espécie de comportamento que deve se aproximar. Fiz isso comigo e parei de roer unhas. Era um hábito totalmente inconsciente. No dia seguinte, após ter feito esse sistema Swish, de repente percebi que estava começando a chupar meus dedos. Poderia ter visto isso como um fracasso, mas considerei como progresso o fato de tornar-me consciente do hábito. Então, simplesmente, fiz Swish 10 vezes e desde então nunca mais pensei em roer as unhas ou chupar os dedos. Você pode também fazer isso com medos e frustrações. Pense em alguma coisa que tenha medo de fazer. Agora imagine essa coisa funcionando da maneira que você gostaria. Faça essa cena bem hesitante. Agora, swish as duas 7 vezes. Pense agora na coisa que temia. Como ela fez com que se sinta agora? Se o swish foi feito de maneira convincente, no momento em que pensar nas coisas que teme, deve automaticamente ser desviado para pensar em como gostaria que as coisas fossem. Outra variação do sistema Swish é imaginar um alvo de estilingue em sua frente. Entre os dois postes estará a cena do comportamento atual que quer mudar. Coloque no estilingue uma cena pequena de como quer ser. Depois, mentalmente, olhe essa pequena imagem ser puxada mais e mais para trás, até que o estilingue esteja esticado no máximo. Então solte. Veja como ela explode bem através da cena antiga da sua frente, dentro do seu cérebro. É importante que ao fazer isso você puxe mentalmente o estilingue no máximo antes de soltá-lo. Diga ainda a palavra wash quando soltá-lo e atravessar a velha cena limitadora de si mesma. Se fez isso da maneira correta, quando soltar o estilingue, a cena deverá vir para você tão rapidamente que a sua cabeça a revide. Pare agora mesmo e gaste um momento para evocar algum pensamento ou comportamento limitador que gostaria de mudar e use esse sistema Swish de estilingue para mudá-lo. Lembre-se que sua mente pode desafiar as leis do universo, de uma maneira crucial, inclusive. Ela pode voltar para trás. O tempo não pode, nem os acontecimentos, mas na sua mente você pode fazer isso. Digamos que você entre em seu escritório e a primeira coisa que nota é que um relatório importante não foi escrito. O relatório incompleto tende a deixá-lo num estado carente de recursos. Você se sente zangado, frustrado, está pronto para sair e gritar com sua secretária. Mas gritar não irá produzir o resultado que quer, fará somente uma situação má ficar pior. A chave é mudar seu estado, voltar para trás e pôr-se num estado que lhe permita conseguir as coisas que sejam feitas. É o que pode fazer rearrumando suas representações internas. Tenho falado através deste livro de você ser um soberano, estar no controle, dirigir seu cérebro. Agora está vendo a maneira como consegui-lo. Nos poucos exercícios que fizemos até agora, você viu que tem a capacidade de controlar totalmente seu próprio estado. Pense como seria a sua vida se todas as boas experiências fossem lembradas com clarezas, próximas, coloridas e brilhantes. Soassem alegres, rítmicas, melódicas, como contatos quentes e nutrientes. E se suas experiências negativas ficassem registradas como velhas imagens pequenas, embaçadas, como vozes quase inaudíveis e formas indefinidas que, por estarem muito distantes, deixaram de incomodá-lo. É o que fazem as pessoas bem-sucedidas inconscientemente. Sabem como aumentar o volume das coisas que as ajudam e desligar o som das que não fazem.
O que você aprendeu neste capítulo foi modelar tudo isso. Não estou sugerindo que ignore os problemas. Há situações que devemos enfrentar, indiscutivelmente. Todos nós temos algum conhecido que, por mais que as coisas lhe tenham saído bem durante o dia, volta para casa em estados de depressão total. Por que isso acontece? Porque uma coisa entre 100 deu errado. Daquilo que deu errado, certamente fazem uma imagem enorme, assustadora, que transforma tudo mais em insucessos, em coisas mortas ou insignificantes. Muitas pessoas passam a vida toda assim. Tive clientes que me disseram: estou sempre deprimido, até com um certo orgulho, porque estar deprimido se tornou parte de sua forma de ver o mundo. Pois bem, muitos terapeutas começam abordando a tarefa longa e árdua de desenterrar as causas dessa depressão. Deixam que o paciente lhes fale da sua depressão durante horas. Remexeriam a lata de lixo mental do paciente até descobrir as experiências originais de melancolia, abusos emocionais passados e os problemas que ele teve durante a sua vida. Os relacionamentos terapêuticos feitos com tais técnicas são muito longos e muito caros e ineficientes. Ninguém está sempre deprimido. Depressão não é uma condição permanente como perder uma perna. É um estado e a maioria das pessoas pode entrar e sair dele. Na verdade, muitos dos que passam por uma depressão tiveram na vida numerosas experiências felizes, talvez tantas ou até mais que a média. O que acontece é que não representam essas experiências para si mesmas de maneira brilhante, grandiosa e associada. Além disso, costumam pintar as épocas felizes como muito afastadas e não imediatas, em vez de próximas. Pare um momento agora e lembre-se de um evento que aconteceu na semana passada e empurre-o para longe. Ainda parece a você uma experiência recente? Se trouxer para mais perto, parece agora algo mais recente? Algumas pessoas pegam suas experiências felizes do momento e empurram-nas para bem longe, e assim parecem que aconteceram há muito tempo e guardam seus problemas perto. Nunca ouvi uma pessoa dizer: só preciso manter alguma distância de meus problemas. Você não precisa voar para alguma terra distante para fazer isso, só empurre-os para longe dentro da sua mente. E note a diferença. Pessoas que se sentem deprimidas sempre têm seus cérebros repletos de imagens dos maus tempos. Grandes, barulhentas, próximas, pesadas, insistentes, e dos bons tempos guardam só partículas finas e cinzentas. A maneira de mudar não é mergulhar nas lembranças más, é mudar as submodalidades, a estrutura real das lembranças em si. A seguir, ligue o que costuma fazê-lo sentir-se mal a novas representações que farão você sentir-se em condições de enfrentar os desafios da vida com vigor, humor, paciência e força. Algumas pessoas dizem: você não pode mudar as coisas tão rapidamente. E por que não? É frequente ser muito mais fácil agarrar alguma coisa num instante do que num longo período de tempo. É assim que o cérebro aprende. Pense em como assiste a um filme. Você vê centenas de cenas e as põe juntas num todo dinâmico. E se você visse uma cena, e então uma hora mais tarde visse outra, e um dia ou dois mais tarde visse uma terceira, não conseguiria nada disso. Mudança pessoal pode funcionar da mesma maneira. Se você faz alguma coisa, se faz uma mudança em sua mente agora, se muda seu estado e comportamento, você pode mostrar-se da maneira mais dramática que é possível. É um golpe mais potente do que meses de pensamento angustiantes. A física quântica nos diz que a matéria não muda continuamente no tempo. Ela dá saltos medidos em quântico, quantidades indivisíveis de energia eletromagnética. Chamamos isso de salto quântico. Pulamos de um nível de experiência para outro. Se não gosta de como se sente, mude o que você representa para si. É bem simples. Olhemos para outro exemplo, o amor. Amor, para a maioria de nós, é uma experiência maravilhosa, etérea, quase mística. É também importante, do ponto de vista da modelagem, notar que o amor é um estado, e como todos os estados e todos os resultados, ele é produzido por conjuntos específicos de ações ou estímulos, quando são percebidos ou representados de certas maneiras. Como você se apaixona?
Um dos mais importantes ingredientes perceptivos de se apaixonar é associar todas as coisas que ama em alguém e dissociá-lo das coisas de que não gosta. Apaixonar-se pode ser uma sensação tão inebriante, desorientadora, porque não é equilibrada. Você não está fazendo uma folha de balanço das boas e más qualidades de uma pessoa para pô-la num computador e aguardar o que sairá. Está totalmente associado a uns poucos elementos da outra pessoa que acha inebriantes. Pelo menos no momento, você nem está consciente das falhas que essa pessoa tem. O que arruína os relacionamentos? Existem, claro, muitos fatores. Um deles pode ser que, em primeiro lugar, você não mais associe as coisas que o atraem a essa pessoa. De fato, você pode ter ido tão longe ao associá-las a todas as experiências desagradáveis que tiveram e dissociá-la das agradáveis que compartilharam. Como acontece isso? Uma pessoa pode ter feito grandes cenas devido ao hábito de seu companheiro ou companheira deixar a pasta de dentes destampada ou espalhar seus pertences pelo chão. Talvez ele não mais lhe escreva bilhetes amorosos. Ou possivelmente ela se lembra do que ele disse no calor de uma discussão e escuta esse diálogo repetir-se com frequência em sua cabeça, reexperimentando como se sentiu. Ela não se lembra da maneira gentil como ele a tocou nesse dia, ou as coisas especiais que disse na semana anterior, ou o que fez para ela no aniversário deles. Os exemplos podem seguir indefinidamente. Tenha em mente que, decididamente, não há nada errado em fazer isso. Só entenda bem que esse tipo de representação provavelmente não fortalecerá seu relacionamento. E se você, no meio de uma discussão, lembrar-se da primeira vez que se beijaram ou ficaram de mãos dadas, de uma ocasião que quando seu amado fez alguma coisa muito especial para você, e imagina aquela pessoa na cena de uma forma grande, próxima e brilhante, outra vez. Nesse caso, nesse estado, como tratará essa pessoa que você ama? É fundamental que olhemos para qualquer padrão de comunicação e nos perguntemos regularmente: se continuo a representar coisas para mim dessa maneira, como será o resultado final em minha vida? Para que direção meu presente comportamento está me levando? E para lá quero ir? Agora é hora de examinar o que minhas ações mentais e físicas estão criando. Você não quer descobrir mais tarde que alguma coisa que poderia ter mudado simples e facilmente levou-o para um lugar aonde não quer estar. Pode ser valioso notar que se tem uma maneira particular de associação e dissociação. Há muitas pessoas que passam a maior parte de seu tempo dissociadas da maioria de suas representações. Raras vezes parecem ficar emocionalmente movidas por alguma coisa. A dissociação tem sua vantagem. Se você se mantém fora de emoções muito profundas acerca de alguma coisa, tem mais recursos para enfrentá-las. No entanto, se esse for seu sistema consistente de representar a maioria de suas experiências na vida, você está realmente perdendo o que gosto de chamar de o sumo da vida, uma tremenda quantidade de alegria. Orientei pessoas conservadoras que eram limitadas em expressar o que sentiam sobre suas vidas e organizei novos sistemas perceptivos para elas. Aumentando muito suas representações interiores associadas, elas se tornaram mais vivas e descobriram a vida como uma experiência toda nova. Por outro lado, se todas ou a grande maioria de suas representações interiores estão totalmente associadas, você pode encontrar-se num desacerto emocional. Você pode ter grande dificuldade em competir com a vida porque sente cada coisa pequena e a vida não é sempre engraçada, fácil ou hesitante. Uma pessoa que é totalmente associada com tudo na vida é muito vulnerável e, em geral, encara as coisas muito pessoalmente. A chave para a vida é uma balança para todas as coisas, incluindo os filtros perceptivos de associação e dissociação. Podemos nos associar com ou nos dissociar de qualquer coisa que dissermos. A chave é associar conscientemente para nos ajudar. Podemos controlar qualquer representação que fazemos em nosso cérebro. Lembra-se quando aprendemos sobre o poder de nossas crenças? Aprendemos que não nascemos com crenças e que elas podem mudar. Quando éramos pequenos, acreditávamos em algumas crenças que agora achamos ridículas. Terminamos o capítulo sobre as crenças com uma questão-chave.
como adotamos as crenças que nos habilitam e desistimos das negativas. O primeiro passo é tornar-se consciente de seus efeitos fortalecedores em nossas vidas. Está dando o segundo passo através deste capítulo, mudando a maneira como representa essas crenças para si. Pois se você muda a estrutura de como representar alguma coisa para si, mudará como se sente sobre isso e assim mudará o que é verdadeiro em sua experiência de vida. Você pode representar coisas para si de uma forma que consistentemente o fortaleça. Agora, lembre-se, uma crença é um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre pessoas, coisas, ideias ou experiências específicas da vida. Como você cria essa certeza? Através de submodalidades específicas. Você acha que estaria tão certo sobre alguma coisa que é escura, fora de foco, minúscula e afastada em sua mente, como se estaria sobre alguma coisa que é justamente o oposto? Também seu cérebro tem um sistema de arquivar. Algumas pessoas guardam as coisas em que acreditam na esquerda e as coisas sobre as quais estão certas na direita. Sei que isso parece ridículo, mas você pode mudar uma pessoa que tenha esse sistema de codificar simplesmente fazendo com que ela, por exemplo, pegue as coisas das quais não tem certeza da direita e coloque-as na esquerda, onde seu cérebro arquiva coisas em que ela acredita. Assim que faz isso, começa a sentir-se seguro. Começa a acreditar em uma ideia ou conceito do qual somente um momento atrás não tinha certeza. Essa mudança de crença é feita simplesmente contrastando como você representa alguma coisa que sabe com certeza que é verdadeira com alguma coisa da qual não tem. Comece com uma crença na qual esteja bem certo que seu nome é fulano de tal, por exemplo, que tem 35 anos e que nasceu em Atlanta, Georgia, ou que ama seus filhos com todo o seu coração, ou que Miles Davis é o maior trompetista da história. Pense em alguma coisa em que acredite sem reserva, alguma coisa da qual esteja totalmente convencido que é verdade. Agora pense em alguma coisa da qual não tenha certeza, alguma coisa que quer acreditar, mas da qual não se sente agora bastante certo. Pode querer usar uma das 7 mentiras do sucesso, explicadas no capítulo 5, não escolha alguma coisa em que realmente não acredite, pois seria o mesmo que acreditar plenamente que tal coisa não é verdadeira. Agora, percorra suas submodalidades, como fizemos antes ao lidarmos com motivação. Percorra todos os aspectos visuais, auditivos e sinestésicos da coisa em que acredita totalmente. Faça então o mesmo para a coisa da qual não está tão certo. Esteja consciente das diferenças entre elas. As coisas nas quais você acredita estão assentadas num local e as coisas nas quais você não está bem certo em outro? Ou estão as coisas nas quais acredita mais próximas, mais brilhantes, maiores, do que as coisas nas quais você não acredita? Está num quadro estático e a outra em movimento? Está uma se movendo mais rápido que a outra? Agora faça o que fizemos com a motivação. Reprograme as submodalidades da coisa da qual não está bem certo para igualá-las com aquelas das quais você acredita. Se o seu objetivo é passar a ter certeza dessas coisas, usando esta técnica você conseguirá esse objetivo, igualando as mesmas características, as mesmas submodalidades, tanto das coisas que você já acreditava antes e agora com as coisas que você passará a acreditar com toda certeza. A única dificuldade que muitas pessoas têm é sua crença de que você simplesmente não pode mudar coisas tão depressa. Essa pode ser uma crença que também queira mudar. Esse mesmo processo pode ser usado para descobrir a diferença em sua mente entre as coisas sobre as quais está confuso e as coisas que sente que compreende. Se estiver confuso com alguma coisa, pode ser porque sua representação interior é pequena, desfocada, escura ou afastada, enquanto as coisas que compreende são representadas como mais próximas, mais brilhantes, mais fortes. Veja o que acontece com as suas sensações quando muda suas representações para serem exatamente como aquelas das quais compreende. É claro que aproximar coisas ou torná-las mais brilhantes não intensifica a experiência para todos. O oposto pode ser verdade. Algumas pessoas sentem as coisas se intensificarem quando ficam mais escuras e mais desfocadas.
A questão é descobrir quais submodalidades são a chave para você ou para a pessoa que queira ajudar a criar mudança, e então ter suficiente poder pessoal para seguir adiante e usar seus instrumentos. O que estamos, na verdade, fazendo enquanto trabalhamos com submodalidades é rerotulando o sistema de estímulos que diz ao cérebro como se sentir sobre uma experiência. Seu cérebro responde a quaisquer sinais, submodalidades que você lhe dê. Se fornece sinais de um tipo, o cérebro sentirá dor. Se for na submodalidade diferente, pode sentir-se ótimo em questão de momentos. Por exemplo, enquanto estava dirigindo um treinamento para profissionais de neurolinguística em Phoenix, Arizona, comecei a notar que um grande número de pessoas na sala mostrava uma enorme quantidade de tensão muscular em suas faces, fazendo expressões que interpretei como expressando dor. Mentalmente revi sobre o que estava falando e não encontrei nada que pudesse ter acionado tal resposta com tantas pessoas. Assim, finalmente perguntei a alguém: o que está sentindo nesse momento? A pessoa disse: tenho uma tremenda dor de cabeça. Assim que ela disse isso, outra também disse, e outra, e mais outra. Mais de 60% das pessoas na sala estavam com dor de cabeça. Explicaram que as luzes brilhantes necessárias para gravar o videotape estavam ofuscando seus olhos e achavam isso irritante, doloroso. Para piorar, estávamos em uma sala sem janelas e a ventilação tinha encrencado cerca de 3 horas antes, então estava muito quente. Todas essas coisas criaram uma mudança fisiológica nessas pessoas. Assim, que podia eu fazer? Mandar todos embora? Claro que não. O cérebro entrega dor só quando recebe estímulos que são representados de uma maneira que diz a ele para sentir dor. Assim, fiz as pessoas descreverem as submodalidades de suas dores. Para algumas era pesada e latejante, para outras não. Algumas sentiam dor muito grande e ampla. Você pode imaginar como isso parece? Enquanto para outras era uma dor pequena. Então fiz com que mudassem as submodalidades da dor em primeiro lugar, dissociando-se dela e pondo-a do lado de fora deles, e que saíssem de suas sensações, fazendo-os ver a forma e o tamanho da dor e colocando-a cerca de 3 metros na frente deles. A seguir, fiz com que tornassem suas representações maiores e menores, fazendo-a crescer e explodir através do teto, e então encolher enquanto caía. Fiz então com que empurrassem a dor para o sol e olhassem-na até derreter, caindo então na terra como luz para alimentar as plantas. Finalmente perguntei como se sentiam. Em menos de 5 minutos, 95% não tinham mais dor de cabeça. Eles mudaram suas representações interiores, do qual estavam avisando o cérebro para fazer, e então o cérebro, agora recebendo os novos sinais, estavam produzindo uma nova resposta. Os restantes 5% levaram outros 5 minutos para fazer mudanças mais específicas. Um homem estava experimentando uma enxaqueca e até ele sentiu-se bem outra vez. Quando descrevo este processo para algumas pessoas, elas têm dificuldade em acreditar que podem eliminar sua dor com tanta rapidez e facilidade. No entanto, você já não fez isso inconscientemente muitas e muitas vezes? Pode lembrar-se de alguma vez quando estava sentindo dor, mas teve de fazer outra coisa? Ou alguma coisa excitante aconteceu e quando mudou o que estava pensando ou representando para seu cérebro, não sentiu mais a dor? A dor pode simplesmente ir embora e não voltar outra vez, a menos que comece a representá-la para si. Com uma pequena porção de direção consciente de nossas representações interiores, você pode eliminar com facilidade dores de cabeça à vontade. De fato, uma vez que aprende os sinais que produzem resultados específicos em seu cérebro, você pode fazer-se sentir-se da maneira que quiser com relação a praticamente qualquer coisa. Uma advertência final. Um maior conjunto de filtros em experiências humanas pode dirigir ou afetar sua capacidade de manter novas representações interiores, ou até mesmo fazer as mudanças em primeiro lugar. Esses filtros referem-se ao que nós mais valorizamos e aos benefícios inconscientes que podemos estar recebendo de nosso comportamento atual. O êxito e importância dos valores são um capítulo em si. Discutiremos o ganho inconsciente secundário no capítulo 16.
No processo de recompor, se a dor está enviando a você sinais importantes sobre alguma coisa que precise mudar em seu corpo, a menos que resolva essa necessidade, a dor provavelmente voltará, porque está lhe sendo útil. Com o que já aprendeu até agora, você pode melhorar bastante sua própria vida, assim como a vida de alguém que conheça. Olhemos para outro aspecto da maneira pela qual estruturamos nossa experiência. Um ingrediente crítico pode nos fortalecer para efetivamente modelar qualquer um. Fim do capítulo 6.